as energias benéficas e salutares. Mas muito mais ainda, Jesus, que possamos multiplicar tudo isso que estaremos apreendendo neste momento tão sagrado, tão divino. Que o nosso querido Eduardo, como sempre, possa ser intuído, trazendo a tua mensagem, e principalmente aos espíritos desencarnados, que com certeza também se fazem presentes para se esclarecerem e para se iluminarem. Agradecemos por esse maravilhoso dia, para todos os pais, encarnados e desencarnados, pelos nossos pais aqui presentes, que nos abraçam, que nos beijam carinhosamente, agradecendo pela oportunidade de terem podido nos dar um momento, uma oportunidade sagrada da reencarnação. Recebam também, queridos, o nosso abraço, o nosso beijo e a nossa gratidão. Que assim seja. Convido a todos neste momento a olharmos o vídeo institucional do nosso abrigo, para que possamos mergulhar um pouquinho no dia a dia da nossa casa, aqui dos nossos abrigados, e com isso abrir um pouco o coração mais, para depois recebermos a palavra do Eduardo. Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. Foi fundada em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo
valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Eduardo, tem uma pessoa aqui no abrigo que é muito especial e que lê mais do que todos nós a respeito da doutrina e tem uma mente brilhante e quer fazer um poema para ti, declamar um poema para ti nesta manhã. Tu nos permite? Dona Setembrina, faz favor. Bom dia. Em homenagem ao nosso expositor da doutrina, eu vou dizer uma poesia que chama-se Coração do Mundo, de autoria do autor Dom Pedro de Alcântara. Céu do Brasil, na glória que te circunda, na mensagem de paz ao mundo inteiro, guarda os astros sublimes do cruzeiro, por nossas avançadas sentinelas, recebe a nossa súplica singela e derrama no solo brasileiro as bênçãos do divino timoneiro, das quais ditoso e lindo tem castelas, e fazem desta terra que nos abençoa um florão de luz e uma fúlgida coroa para o trono do bem puro e fecundo. E faze-nos no imenso campo humano servidores do Cristo soberano, no iluminado coração do mundo, Brasil. O pessoal não sabe, Eduardo, mas aqui no abrigo há anjos que moram aqui e que dão amparo para todos nós trabalharmos aqui da melhor forma possível, vencendo as nossas dificuldades. Sem elas, fica muito mais difícil trabalhar. Com certeza, né, seu Teltz? Enquanto o seu Teltz vem aqui em cima para fazer a apresentação do nosso expositor, eu gostaria de dar 2 avisinhos. Pode vir, seu Teltz, junto com o Eduardo, faz favor. Ali pelas 10h15, 10h20, conforme o nosso querido Eduardo achar melhor, nós teremos um pequeno intervalo com um cafezinho, com chá, com uma bolachinha aqui atrás. E a livraria está lá para aqueles que desejarem dar uma olhada nos livros, aqueles que quiserem comprar o ticket de risoto para o dia 19, no outro domingo, e assim sair daqui depois de um seminário já levando uma comida saborosa, e dessa forma também ajudar o abrigo na manutenção da nossa casa. Pode fazer também aqueles que desejarem conversar um pouquinho com o Eduardo no intervalo, que também o façam. Dito isto, meu amigo. Seria quase desnecessário apresentar o nosso querido irmão. Nós já apresentamos ontem, mas pode ser que alguma pessoa
não tenha vindo ontem, esteja hoje pela primeira vez. Então, nós vamos apresentar o Eduardo na base da amizade. Não é mais ler papel, essa coisa toda. O Eduardo é esse irmão querido que já é da casa, já está extrapolando, já está indo em outras casas, né? O Lar de Joaquina e outros. Daqui a pouco ele vai passar o ano fazendo palestra em Santa Maria, né? Então, o Eduardo é nosso querido amigo, nosso amigo de verdade. Simples, ele é solteiro, viu? Para alguma moça casadoira, agora hoje eu posso brincar, mas ele não casou de propósito até hoje, ele diz que não dá. Que ele não tem tempo para cuidar da esposa, porque o espiritismo não deixa, né? Então ele está solteirão. Faz parte do tempo que ele está, né? Ele diz que está à espera da alma gêmea. Vai chegar. Pode ser um algema também, ele disse. Mas então o Eduardo é espírita desde criança. Ele ficou órfão de mãe aos 8 aninhos, né? Aos 9, ele passou a ser criado por uma tia, que foi a mãe que ele mais conviveu, abençoada tia, que eu conhecia, a mãezinha dele lá no Rio de Janeiro, ainda encarnada, agora já está no mundo espiritual. Muito querida ela. E então ela não era espírita, nem a mãe dele, né? E a vizinha pediu para levá-lo ao centro espírita, se ela não se importava. E graças a Deus, como eu disse ontem, ela não se importou e, pelo contrário, deixou que a vizinha levasse ele ao centro espírita. Então aí ele começou, com 9 anos ele entrou lá no centro espírita e nunca mais saiu, não é isso? Bom, é trabalhador, dedicado, agora um pouquinho de novo de intimidade. Ele é um excelente cozinheiro, ninguém sabe disso. Ele é de forno e fogão, tá? Para quem não sabe. Faz tudo que é comida boa. Eu sei porque eu já tive lá e ele faz para mim, né? Então, e faz para outros, né? É claro. Na casa espírita ele ensina as crianças do morro a cozinhar. Ele leva a gurizada, filhinho de favelado, para a cozinha, e ali ele vai ensinando a cozinhar e ensinando o evangelho junto com a aula de culinária. Já fez isso aqui no Lar de Joaquina, ano passado. E no Luz e Caridade também. Em suma, é um companheiro querido, que nos visita há 19 anos, é farmacêutico bioquímico de profissão, ainda trabalha dando plantões num hospital do Rio de Janeiro, já tem uma folga maior para poder viajar. Há pouco esteve nos Estados Unidos, em quantas cidades? 4 estados, 9 cidades. 4 estados americanos, 9 cidades, né? Já andou pela Itália, já andou pela Colômbia, e percorre o Brasil inteiro, em suma, inteiramente dedicado à nossa doutrina. E é esse companheiro que hoje nós estamos tendo a felicidade de ter de novo conosco. Que Deus te abençoe sempre e te ilumine, tá? Aos pais presentes, agora um parênteses, nosso abraço fraternal, né? No dia que é dedicado aos pais. Palavra. Telps, um pouquinho mais de água. Eduardo, as mulheres pediram para te aumentar o intervalo, querem conversar contigo, não sei porquê. As mulheres solteiras, disponíveis. Aqui um diz mata, o outro esfola, né? É um pior do que o outro. Meus amigos, um bom dia a todos, então, não é?
Nós estamos aqui hoje numa proposta diferente. É uma reunião de estudos e por isso mesmo nós vamos imprimir à nossa exposição uma cadência mais lenta, mais reflexiva, de modo a que juntos possamos nós construir um entendimento. A palestra tem um aspecto muito positivo, que é o de a gente, num curto espaço de tempo, a gente conduzir as pessoas a uma reflexão, a um entendimento. Mas o aspecto negativo é de que a velocidade, e porque a gente vai colocando as coisas com uma sucessão de quadros, não permite que a gente participe da construção efetiva daquele conhecimento. O seminário, ele não é talvez tão empolgante como o discurso oratório, mas ele apresenta esse fator extraordinário, que é o de estarmos aos poucos construindo o entendimento. De maneira geral, eu nunca vi o contrário. A palestra ela é sempre muito mais buscada, a frequência, o público em palestra, por uma questão de tradição do movimento, ele é sempre mais frequentado. O seminário vão sempre aqueles que querem realmente estudar. O seminário seleciona aquelas pessoas que estão mais propensas ao estudo. E aí então é que eu me permito esse avançar progressivo com vocês, não é? Talvez não seria muito interessante, mas não seria producente que desde então a gente abrisse as questões, porque isso pode fragmentar a exposição. Às vezes a questão que a pessoa está levantando, eu vou cuidar dela daí a alguns instantes, né? Então nós vamos ter de disciplinar, no sentido de eu fazer uma exposição inicial, faremos uma paradinha e talvez até entre são 9h30, então fazer ainda antes do intervalo um espaço para perguntas relativas a esse tópico, até porque depois fica muita coisa. Aí eu volto, faço uma outra exposição e aí abro um espaço maior para as perguntas, para que a gente possa desenvolver o pensamento conjuntamente. Eu acho que fica assim fica bom. De antemão eu tenho de dizer que esse material, o tema que eu coloquei, propus ao TELTS, ao abrigo, foi a reencarnação e os problemas humanos. Esse estudo, esse seminário, ele nasceu de uma vontade minha de dar uma visão abrangente nossa a respeito de um tema tão caro que é a nós, como é a reencarnação. Então eu desenhei esse seminário desta forma. Primeiramente, a reencarnação na codificação. As perguntas mais importantes, as perguntas mais relacionadas ao tema, então veria essa exposição da doutrina espírita. O que ela diz nas perguntas e questões mais importantes a respeito da reencarnação. Um segundo bloco, nós discutimos aqui as teses contra a reencarnação. Eu acho que o espírita deve nutrir, desenvolver esse raciocínio dialético. Às vezes nós apreendemos somente um aspecto, um lado, e nos esquecemos da dialética, do pensamento contrário. O que as pessoas que não aceitam, o que elas dizem, o que elas acham? Eu acho interessante nós podermos estudar isso também. Então, o segundo bloco seria a exposição das teses não reencarnacionistas, contrárias à reencarnação, e os fundamentos, as evidências que sustentam a proposta reencarnacionista
em meio dessas contrariedades, desses pensamentos contrários. Depois nós avançamos para a reencarnação e os problemas kármicos, problemas de saúde. O quarto bloco, a reencarnação e os problemas familiares. O quinto, a reencarnação e os problemas humanos, mais exatamente, a reencarnação e os tipos humanos. E o quinto, que seria a reencarnação, a grande oportunidade de crescimento espiritual. Já perceberam que eu vou ter de seccionar, eu vou ter de diminuir esse material para que a gente fique aqui nesse tempo disponível entre a fala, o chá, as perguntas. Então nós vamos fazer uma seleção dos tópicos aqui para a nossa discussão. Eu não tive tempo suficiente para fazer uma apresentação específica para essa manhã. Nós vamos aqui tomar um material já desse seminário mais amplo e vamos então selecionando algumas partes. Eu peço a vocês até desculpas, em algumas vezes a gente se perdeu um pouco, ver o que vai falar, mas na linha de que estamos construindo o entendimento. A minha ideia, então, primeira, quando montei esse material, era de dar essa visão abrangente da reencarnação e também explorar alguns ângulos do processo reencarnatório que nós, às vezes, não prestamos atenção, não temos a devida clareza de como essa lei divina, como esse processo criado por Deus, ele tem repercussões extraordinárias na nossa vida e às vezes nós só compreendemos a reencarnação sob o aspecto da lei de causa e efeito, do sofrimento, das angústias, não é? Quando essa questão da reencarnação, ela se aplica a uma quantidade enorme de coisas relacionadas a nós, a nossa psique, a nossa forma de ser, a nossa maneira de relacionarmos com as outras pessoas. Quer dizer, a reencarnação, ela tem um potencial de, claro, não explicar tudo, mas ela de ampliar imensamente as nossas considerações a respeito de nós mesmos. Então, a minha pretensão é de trazer alguns ângulos novos à luz da reencarnação. Vou me servir bastante de uma obra que me surpreendeu imensamente, publicada nos Estados Unidos, portanto, uma obra não espírita, do ponto de vista que não faz parte do movimento espírita, mas prova de que a universalidade e concordância, o método utilizado por Kardec para verificar a verdade, é exatamente o despontamento do mesmo princípio, das mesmas verdades em diversos pontos do globo. Nessa linha foi que eu descobri um livro fascinante, que é o livro da doutora Gina Serminara, psiquiatra norte-americana, que fez um trabalho magnífico em cima dos arquivos do grande médium americano Edgar Cayce. Ela pesquisa mais de 2.300 fichas do Cayce e escreve um livro pequeno, no que se refere às páginas, e enorme, gigantesco, nessas considerações a respeito da reencarnação. Me lembro que quando um amigo meu me deu esse livro, um amigo muito querido, eu já fazia palestras já há vários anos, frequentava grupo de estudos, já havia falado de reencarnação diversas vezes. Então ele disse: Eduardo, leva esse livro, Muitas Moradas, a reencarnação segundo o subtítulo, Edgar Cayce. Quando eu peguei aquele livro de maneira pretensiosa, pedante, vaidosa, orgulhosa, eu disse: o que terá um livro a mais para me ensinar sobre reencarnação? Olha, é muita petulância, né?
O que mais um livro desse, um livreto desse? E bem feito para mim. Realmente o livro me abriu um panorama muito interessante. E tem o poder de não estar em forma nenhuma contra a doutrina. Isso é uma evidência clara de que quando a coisa é verdadeira, quando o produto, a coisa em si é divina, ela se alastra no mundo, e essa senhora teve a lucidez de retirar dos arquivos do Case um material extraordinário. Então nós vamos aqui jornadear entre Emmanuel, Kardec, a Seminara, o Case, né? Vamos, André Luiz, vamos trabalhar na manhã na linha desses pensadores. Era importante que eu fizesse esse aviso para que vocês se situassem a respeito das obras que nós vamos cuidar. Então, nessa proposta de a gente ampliar a ideia da reencarnação, eu digo mesmo que, ao final desse seminário aqui, hoje, se eu conseguir cumprir mediamente o meu projeto, razoavelmente, ainda que não seja pleno, mas se eu conseguir dar a vocês um recado interessante, trazendo ângulos instigantes da reencarnação, eu ficarei muito feliz se vocês puderem, então, aí entender por que é que um espaço desse tamanho, um auditório bonito e amplo desse tamanho, à luz da reencarnação, por que é que estão esses aqui sentados na frente e essa turma lá atrás? Como é que a reencarnação explica isso? Por que é que vocês estão aqui e por que é que vocês estão aí? Pois eu ouso dizer que a reencarnação explica, salvo, claro, problemas de saúde, né? Eu não enxergo a tela, eu queria sentar lá atrás e vir aqui para frente. Salvo uma explicação bem objetiva, lógica, fora isso, à luz da reencarnação, nós vamos entender por que é que um sujeito chega no ambiente e ele parece que está vestido de neon, porque ele quer que todo mundo veja ele chegar, cheguei. E aquele sujeito que entra no ambiente disfarçado de eclipse ou de papel, de modo que ninguém perceba a entrada dele. Pois bem, a reencarnação tem potencial para explicar essas coisas. Porque a gente conhece uma pessoa que é boa e ao mesmo tempo sisuda, fechada, que não faz esforço de simpatia com ninguém. De onde nasce aquilo? Ao mesmo tempo, pessoas extrovertidas, simpáticas, né? Amigas. À luz do Espiritismo, à luz da reencarnação, nós podemos entender isso. Está posto desafio, não é isso? Bom, vamos então aqui começar a nossa luta no sentido de pensar os tópicos interessantes. Só de consideração estou levando 1 hora, né? Vocês vão ver que os slides, os tópicos, são blocos de exposição, eles começam com umas 2 ou 3 perguntas, porque essas perguntas eu as selecionei ao longo dos anos em que foram me fazendo a respeito da reencarnação. Então eu achei muito interessante, e o seminário, os tópicos, os blocos de exposição, eles abrem com questões que eu fui recebendo ao longo desses anos, e eu ponho como introdução. Mas eu vou pular essas questões. Depois vocês vão ver também que eu concluo cada bloco da disposição com uma poesia. Porque imagina que eu fazia isso na minha casa espírita. Esses materiais surgem quando eu faço essa sequência na minha casa. E aí quando a coisa encorpa, quando eu vejo que houve interesse, aí eu vou ampliando e aí levo para os outros companheiros.
Então, como era uma apresentação semanal, a cada semana eu terminava com uma poesia ao final. Então vocês vão entender que poesia é essa, é porque elas vão terminando cada bloco de exposição, tá bom? Aí a gente lê algumas, outras não, mas as perguntas nós não vamos ler. Por favor. Podemos ir. Nós temos muito pouco tempo. Aí vem os precursores, pode ir, vamos nós. Pode. Precursores das ideias reencarnacionistas, quando começa a proposta espírita, vamos lá, pode passar. 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 Não vai dando angústia? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Volta lá aquela doida, volta aquele outro. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Boa, deixa aí. Ou deixa no anterior. Deixa no anterior, senão o pessoal ficar lendo. Bom, eu vou ousar com vocês. Eu vou me atrever a trazer um aspecto que, salvo o melhor engano, vai dar um rebuliço na cabeça de vocês. Por isso mesmo, de antemão, é importante que eu seja o mais honesto com vocês. Por favor, o que eu aqui expor, não tenham como sendo a verdade em si, a última palavra. Nós estamos numa casa que estuda, estamos numa reunião espírita, estamos construindo um entendimento. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos que talvez não se assentem exatamente no entendimento que nós temos tido. Mas eu vou trazê-lo fundamentado, porque não é coisa da minha cabeça, não tiro isso da minha cachola. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, admito, que possa surgir uma reviravolta no entendimento nosso a respeito da reencarnação. Vocês veem que um tema tão badalado, a gente discute isso toda hora, fala toda hora, mas eu acho, eu tenho ideia, impressão, que eu vou, pelo menos, mexer com vocês. E na sequência do tempo, né, eu vou embora para o Rio e a confusão vai ficar aqui para os coordenadores de estudos, aí eu fui bem embora. Bom, a ideia que eu quero trazer está em algumas questões que permeiam o entendimento nosso da reencarnação. Essa questão, a 269, ela abre para nós uma consideração muito interessante. Obrigado. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Quer dizer, ele faz a escolha, o planejamento, lá do lado de lá, e deu errado. A coisa não funcionou como ele planejou. Dizem as entidades. E isso o codificador pergunta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Meus amigos, essa questão embute a ideia de que, mediante um planejamento, ele possa não se consolidar, ele possa não acontecer efetivamente como fora determinado. Isso equivale a dizer que é bem possível
que nós estejamos vivendo uma vida agora, nesse momento, que não foi exatamente aquela que a gente planejou. Pode ser que nós tenhamos planejado algo e que ao aqui chegar, nós alteramos e não correspondemos àquilo que foi planejado. Essencialmente, todos nós concordamos com isso. Porque, de alguma forma, nós sabemos que nós, de maneira geral, a gente não corresponde exatamente àquilo que foi o planejamento espiritual. Porque se nós cumpríssemos todo o planejamento espiritual, isso significaria dizer que nós sairíamos das encarnações sempre exitosos, fazendo tudo certo. E se nós estamos fazendo tudo certo, isso implicaria que a gente vivesse somente a grade do aperfeiçoamento espiritual, sem precisar estar voltando aqui várias vezes. A gente volta aqui várias vezes, existe um plano inicial, que eu chamo de grade, né? O plano espiritual estabelece o número de vidas que nós precisamos viver para que o espírito evolua. Isso eu acho que é a 262, quer dizer, existe uma quantidade de experiências que nós temos de passar. Isso é uma coisa. Agora, existe uma quantidade enorme de existências que nós criamos a partir de condutas erradas. Nós vamos criando necessidade de novas encarnações em função de nós exatamente não cumprirmos o que foi determinado. Porque o determinado era para que nós fizéssemos o certo, e ao fazer o certo nós passaríamos de plano, passaríamos de ano, iríamos para uma outra experiência. O que determina que a gente volte e fique aqui nesse rame-rame, nesse vai e não vem, com dezenas de encarnações e outras tantas, é exatamente nós não correspondermos ao que foi planejado. Isso equivale a dizer que talvez nós estejamos vivendo situações hoje que não foi exatamente buscada no nosso planejamento espiritual. Elas nasceram a partir de uma autodeterminação minha, de uma escolha minha aqui. E vejam que isso é tão importante, porque se é resultado de uma escolha minha, me pertence. A vida que eu estou levando é a vida que eu escolhi. Ué, mas eu fiz um plano reencarnatório. Sim, você almejou construir algo, mas a sua vida está mostrando que você não foi capaz de corresponder àquele ideal alto que você planejou. E quando você chega aqui, você perverte, você modifica aquilo que foi planejado e acaba criando uma outra realidade, um outro karma, uma outra situação que é sua, porque você escolheu. É sua porque você se determinou aquilo e você se desviou daquilo que foi planejado. Certo? Tá bom? É isso? Isso implica no fato de que o karma ele está relacionado à nossa determinação, às nossas escolhas. Isso começou um dia. Esse desvio do planejado começou um dia numa encarnação dessa. Em algum momento nós saímos do planejamento e a partir daí gerou essa lei de retorno contínua, muito além do que era o planejamento inicial.
A vida da gente, a reencarnação, ela estabelece uma responsabilidade nossa com relação às escolhas que nós fazemos no momento. É isso que vai determinar como vai ser a nossa existência futura. Então eu ousaria dizer que o espírito ele é tão responsável para definir, diante de uma situação, dele casar ou ir tomar um sorvete. Peguei pesado, né? É sempre ele quem define se ele vai casar, se ele vai tomar um sorvete, se ele vai ou não à palestra. É sempre o resultado de uma autodeterminação minha. Sou eu com os meus valores que escolho, e é a partir dessa escolha que eu facilito o meu futuro ou eu me complico. Vamos imaginar que nós estamos num ponto de ônibus e tem duas linhas que nos levam para a nossa casa. Estão ali os dois ônibus parados. Eu posso pegar o A ou o B. E eu escolho entrar no ônibus A. Eu entrei no ônibus A porque eu quis. Me inclinei para ele estava na frente, ele parecia mais confortável. Enfim, eu escolhi o ônibus A. Quando eu entro no ônibus, eu vejo que as janelas não abrem. E ainda não tem regulação contra o fumo em público. E de 25 passageiros, 12 fumam. Percebo também que o motorista é muito educado, como são os motoristas da linha 49 em Niterói. O sujeito tomba o ônibus na pista, ele tem que segurar com as duas mãos, e o sujeito vai fazendo aquilo em cada curva, e a gente fica louco, o motorista parece que está bêbado. E a gente está ali em pé, com aquela cigarreira na cara, e aquela situação horrível. É um dia quente, está abafado, e o ar-condicionado do ônibus não funciona. Está ficando insuportável esse ônibus, né? Se a gente tiver um pouquinho ainda de sorte, quando vaga o lugar do nosso lado, senta um sujeito que não consegue parar de falar. E a gente quer ficar quieto, e ele pergunta, fala. À luz da reencarnação, como é que eu me complico? E como é que eu saio bem de uma situação desta? À luz da reencarnação, a forma como eu fizer essa viagem que eu escolhi, eu posso me complicar ou eu posso sair muito bem. Eu posso fazer essa viagem até a minha casa. Quem mandou você entrar nesse ônibus? Mas se eu procurei admitir que a escolha foi minha, que o motorista é um troço, que o sujeito que sentou do meu lado não tem noção, e eu cobro de mim algum sacrifício no sentido de resistir àquela viagem, sem agredir, sem xingar, sem bater em ninguém, eu desço no meu ponto, sem complicação nenhuma. Foi horrível, mas eu consegui viajar e não criei problema nenhum. Como é que surge a lei do karma? Como é que a gente começa a se complicar e exigir várias encarnações de reparo?
é porque, embora eu tenha entrado naquele ônibus porque eu quis, eu xingo o motorista, eu bato no sujeito, eu agrido o outro, e aquilo eu gero compromissos com essas pessoas. Então foi a partir de uma decisão minha que eu organizo uma vida complicada para mim no futuro. Eu poderia descer no próximo ponto se eu descesse, se eu estivesse bem. Mas o problema é que eu não aguento, e com a minha animalidade, com a minha imperfeição, eu vou gerando uma série de processos que vão exigir resgate, refazimento, aprendizado. Porque aquelas atitudes que eu tomei, elas falam do que eu sou. E como eu sou aquela pessoa indisciplinada, como eu sou uma pessoa embrutecida, como não tenho resignação, como eu sou uma pessoa violenta, eu acabo criando circunstâncias futuras para resgatar. Se eu tivesse seguido a viagem bem, eu estaria livre. Então nós vamos entendendo que a questão do karma, ela nos persegue, ela cria situações para nós, mas, em verdade, a partir da nossa postura, nós poderemos suavizar ou nos complicar mais, a partir de autodeterminação. Então, essa questão 269 é muito interessante. Vamos ver se a seguinte eu coloquei também, que nos ajude. Continua, diz as entidades, pergunta Kardec, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Quer dizer, quando vão para lá, aquela afeição que nasceu na Terra continua? Dizem os espíritos, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, então tem simpatias que nascem de ordem física. Se nasceu principalmente de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos, os interesses materiais e do amor próprio. Eu enxerguei nessa questão, e aí, de novo, vocês fiquem atentos, porque tem outras visões, podem ter. Eu enxerguei ali de que existem, então, simpatias verdadeiras, estabelecidas entre almas, e outras que nascem de causas de ordem física. E por ordem física, eu leio interesses humanos. É alguém que, com seus valores, por exemplo, diante da escolha de consorciar-se com alguém, a pessoa leva em conta, às vezes, status, condição financeira, se ela vai ter uma vida boa ou não, e isso camufla aquilo que seria o impulso dela se ligar a uma pessoa mais simples, com menos possibilidade, mas que foi alguém que falou mais fortemente ao coração. É razoável essa consideração? Quer dizer, às vezes no mundo, nós somos conduzidos por valores em detrimento de outros, e por causa disso, nós criamos vínculos que podem nos prejudicar bastante, por conta de nós termos conduzido por coisas materiais. Então, prova de que nós podemos fazer vínculos baseados em valores do mundo. E os nossos vínculos aqui estabelecidos, portanto, não são só de natureza espiritual. É a leitura que eu faço dessa questão. Ou seja, a gente pode se aproximar de pessoas conduzidos por valores que não condizem com a realidade espiritual. E quem está fazendo isso? Eu. Sou eu que estou priorizando alguns valores em detrimento de outros. Sou eu que estou escolhendo determinadas situações ou condições em relação às outras.
Quer dizer, eu me torno, a partir desse momento, responsável pela minha escolha. Porque ninguém fez com que eu mandou que eu fizesse essa escolha. Essa escolha é minha, é uma decisão minha, conforme nos informa, eu acho que é a questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Aí os espíritos respondem sabiamente: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, quando nós vamos reencarnar, eles definem: olha, é essa prova e você vai ter esse conjunto de experiências. Define isso. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Quer dizer, essa escolha já é o resultado daquilo que ele é, da posição em que acha colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de si, de resistir ou não. A minha aprovação, a determinação é que eu nascesse no local socialmente prejudicado, dentro de um meio culturalmente pobre, dentro de um ambiente favelizado. Esse é o destino, essa é a minha escolha, essa é a decisão minha do meu contexto provacional expiatório. Agora, se eu vou seguir as tendências do ambiente, se eu vou me perder, se eu vou matar, se eu vou roubar, isso é uma decisão minha. Não existe uma predeterminação de que não, você vai matar. Ninguém reencarna para errar. Ninguém reencarna com planejamento só, você vai nascer nesse meio, e outra coisa, você vai matar 2 pessoas. 3 não, hein? Só 2. Não existe isso, queridos. Porque ninguém reencarna para errar. Então, a exigência, a estrutura rígida da reencarnação é no que se refere aos aspectos externos. Aquilo que se constitui o mundo da escolha íntima é nosso, e nós podemos fazer escolhas boas e escolhas ruins. Eu trago, já estou na introdução, hein, do seminário, é a introdução. Eu trago uma questão interessante para discutir com vocês, um episódio real, e que aí então nós vamos tirar as deduções filosóficas doutrinárias. Um ano, eu convidei uma amiga minha para passar comigo o carnaval em Porto Seguro. Eu ia receber uma amiga de fora, uma alemã que queria conhecer Porto Seguro, e eu me dispus a ir de carro de Niterói até Porto Seguro. Ali aluguei uma pousada, organizei tudo, quer dizer, quase que os custos dessa aventura estavam por mim, tanto o transporte quanto o aluguel dessa pousada. E eu convidei essa amiga que trabalhava comigo, e ela aceitou de pronto. Ela tinha rompido um relacionamento afetivo, um namorado, que era um sujeito extremamente, como é que a gente chama? Não é vaidoso, ele era ciumento ao extremo. Na praia, que poderia ser um momento bom, feliz, era uma tortura, porque ele ficava olhando para ela, e se o outro olhasse para ela, ele levantava e ia embora na base da brutalidade. E ela, eu conheço essa moça, posso dizer,
não tem esse viés, não tem. E às vezes quando ela ia, e ele imaginava que ela tinha olhado para alguém, aquilo saía uma grosseria, um xingamento, ele desmontava toda a área da praia, pegava o carro e ia, mas expondo-a de uma maneira vil, de uma maneira vergonhosa, junto com os colegas, quem fosse. Pois ela gostava desse moço, mas por conta disso, ela decidiu romper esse relacionamento, porque não aguentou. E foi quando, então, eu planejando já a ida a Porto Seguro, eu a convidei, disse, Du, eu vou sim, eu vou com você. Pode deixa essa vaga no carro para mim. Éramos 4 e ela seria uma delas. Bom, o tempo passou, eu fiz essa reserva com muita antecedência. Quando foi se aproximando do carnaval, que eu tinha de fechar mesmo, se ela ia ou não, né? Se estava certo, já tinham passado alguns poucos meses. Eu fui a ela e disse, então, fulana, e aí, vamos para Porto Seguro? E eu senti a fala dela um pouco vacilante. Aquela animação que ela teve ao receber o convite, ela começou a vacilar assim, vamos, vamos ver. Aquilo me incomodou. Eu voltei depois e disse, Ana, a gente se dá muito bem, a gente é colega, enfim. Está vendo alguma coisa? Você mudou alguma coisa no nosso projeto? Fique à vontade, eu tenho opção de gente, imagina. E aí ela abriu-se para mim e disse, Eduardo, olha só. Eu fico até com vergonha de falar isso para você. Você sabe que aquele sujeito, aquele cara, ele mora no meu prédio. E de vez em quando a gente se cruzava e nem se cumprimentava. Mas você sabe que ele achou meio de encontrar uma amiga minha e começou a mandar mensagens dizendo que queria conversar, acertar comigo, porque gostava muito de mim. E não é que eu concedi a ele essa conversa. E ele disse para mim, Eduardo, que mudou. Já todo mundo riu já. A minha amiga não sabia disso, queridos. Ele mudou, Eduardo. Ele disse que vai ser uma pessoa diferente, que se deu conta dos erros, dos excessos, que ele vai ser vigilante, vai tomar conta de si e aquilo terá sido passado. E eu estou muito inclinada a estar com ele. Imagina, ele com essa promessa, ele sujeito que é ciumento, com a promessa de voltar, e ela ir passar comigo um carnaval em Porto Seguro, é demais para ele, né? E ela pensou, disse, meu amigo, você não vai ficar chateado se eu não for? Disse, que isso, meu bem, isso é seu, você tem que fazer isso. Imagina que você vai estar lá, imaginando ele aqui. O passeio vai ficar totalmente sem graça, porque você gosta dele, você ama, você quer ele. Imagina, não vai ter sentido nenhum. Você vai estar em Porto Seguro com a cabeça em Niterói. Não, fique à vontade. E ela então não foi ao carnaval comigo em Porto Seguro. E aí vamos pensar uma coisa assim. Vamos imaginar essa escolha da minha amiga à luz da reencarnação. Esse sujeito ciumento estava no karma dela? Será que ela tinha, em função de erros passados, ter de encontrar um sujeito desse, para que ela pudesse resgatar o quanto de vergonha que ela expôs a uma pessoa no passado? Daí ela encontrar de novo com um cara desse jeito, com esse perfil? Pode ser. Pode ser que eu, ao convidá-la para ir comigo a Porto Seguro, eu a estaria desviando do karma. Porque o planejado era ela resgatar nessa vida, com esse sujeito, com esse perfil, todos os erros que ela cometeu na outra vida,
E ela esteve sintonizada com seu compromisso espiritual de que deveria resgatar com ele, e ela indo a Porto Seguro, talvez ela viesse a se encantar, encontrar um sujeito e desviar-se daquilo que era o karma. Não é isso? Razoável. Porque o comprometimento dela era com ele. Se ela vai para lá, ele não ia gostar dessa ideia dela passar 7 dias em Porto Seguro, imagina. E ainda com o risco, ele poderia desistir da relação, receberia isso como uma manifestação de falta de amor. Se ele criou essa confusão toda antes, imagina ela desistindo de passar o carnaval com ele, ir no carnaval para a Bahia. Aí realmente haja coração, né? Mas, então ela foi sintonizada com a ideia kármica de permanecer, porque o karma a ligava a ele em Niterói, e ela não foi. É uma leitura. Mas, à luz do que nós lemos na questão 297 e na 851, pode ser também que ela se ligou a esse sujeito por motivos outros, por interesses materiais, porque ele apareceu para ela como sendo uma boa proposta, e exatamente o karma dela se cumpriria se ela fosse comigo para Porto Seguro, porque em Porto Seguro ela conheceria a pessoa da vida dela com quem ela não sofreria tanto. Se ela, à luz do planejamento, eu fui um instrumento de convidá-la a ir a Porto Seguro, porque era em Porto Seguro que estava o karma dela, um karma mais leve. Se namoraria lá de um sujeito bom, tranquilo, e o karma dela se cumpriria em ela aceitar o meu convite, de modo que aquilo que parecia ser o desvio, ela ainda por seguro, era o certo. O desvio é ela estar em Niterói. E como é que a gente sabe isso? Quase que eu estou querendo dizer que nós talvez estejamos vivendo vidas hoje que não foi escolha nossa no mundo espiritual, porque são decisões que eu tomei aqui, e só por esse fato ela me pertence. Eu revelo o que eu sou nas escolhas que eu estou fazendo, e se eu as escolhi, se eu as preferi, isso quer dizer que eu mereço aquele tipo de experiência. O que eu quero dizer a vocês é que não sabemos, não temos clareza de que estamos ou não seguindo o nosso karma, ou planejamento, melhor dizendo. O que é que vai distinguir das pessoas que sairão exitosas, vencedoras ou não? Como nós estamos nos comportando dentro desse ônibus. Escolhemos uma relação complicada. Quem mandou? Eu. E quando que eu defini isso? Foi no plano espiritual? Não. Eu determinei casar com uma pessoa equivocada num dia em que eu entrei num ônibus e eu desacatei essa pessoa. Começou lá. Então é a maneira como eu viajo, como eu faço, como eu me comporto perante a vida, que vai me liberar ou vai me complicar. A rigor, nós não sabemos se estamos cumprindo todo o planejamento kármico. Ah, porque eu estou sofrendo, isso deve estar certo, porque o karma nunca é bom. E é um engano até, tem um karma positivo. Mas pode ser que eu, por meus valores, eu tenha feito escolhas que acabam por me expor a situações que têm
o potencial de trabalhar esses valores, modificar os meus valores. Isso é uma questão, eu sei que mexe um pouco na percepção nossa de que tudo que nos acontece foi planejado, mas a rigor, em tese contrária, se eu estiver fazendo tudo que foi planejado, isso quer dizer, que valeria dizer, que eu estou cumprindo exatamente o planejamento espiritual. Eu acho que é muita pretensão a gente se dar conta aí da quantidade de gente, de espíritos que chegam no mundo espiritual, que não conseguiram vencer, não conseguiram sair vencedores. Então, com isso eu me despeço e deixo agora os monitores de grupo descascar esse abacaxi com os companheiros. Mas eu precisava, é importante porque essa percepção de autodeterminação, de responsabilidade individual, isso vai permear o nosso trabalho na manhã de hoje. Vamos então avançar um pouco. Vamos lá? Pode ir? Pode ir. Reencarnações e evidências, pode pular em todo. São 10h20, é isso? Óbvio. Não dá angústia, né? Imagina, quem é que vai ouvir isso tudo, né? Quando? Sim. Pode pular também. Pode pular. Pode pular. Aí já volta só esse aqui. Esse do Gésio Gonçalves. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envelhecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque, a morte em velhas cenas. E o falso senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo: basta! De um rei fizeste um verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso no meu coração. Quer dizer, quando Jesus diz basta, é a hora agora da gente resgatar, de a gente engolir os frutos ruins que a gente espalhou pelos caminhos do mundo. Bom, então nós vamos aqui, até aqui, meio que passando sobre as doenças que nos acometem, as doenças que vêm a nós. E é importante que a gente entenda que um resfriado, que uma apendicite, que uma dor de cabeça, não são coisas pré-determinadas cosmicamente, não é? O codificador chega a dizer, se você passa debaixo de uma escada e um balde cai em cima da sua cabeça, não quer dizer que isso foi determinado em algum instante. São coisas do mundo. São coisas que nós estamos expostos por estarmos num planeta de provas e expiações. Eu tenho uma carta da Ivone, que eu selecionei, em que ela, escrevendo ao Joaquim Alves, ela fala: eu estou imensamente, muito gripada essa semana. E ela remata, põe vírgula e remata: coisas do plano, quer dizer, coisas do mundo. Nem tudo que nos acontece é karmicamente, cosmologicamente planejado. Isso são coisas do mundo material, né? Agora tem, sim, as doenças kármicas, os comprometimentos kármicos que nós assimilamos em vidas anteriores ou nessa, e isso gera um comprometimento nosso em termos de saúde. E aí, nós temos então as doenças congênitas e as doenças hereditárias, né? As doenças em que a gente trazemos na carga genética
aquela predisposição àquela doença, e as doenças dos nossos pais, hereditárias, e as doenças que às vezes chegam no processo da formação do feto. São as doenças congênitas. Por favor. Não vou. Esse caso é longo. Pode passar também. Não sei se aqui. Bom, volta lá. Esse é um caso Silvério, né, do Missionários da Luz, em que o instrutor diz assim: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou o Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do meu amor próprio excessivo. Vejam que é um caso aqui de doença, de um problema de perna, em que não é kármico. O sujeito não errou, ele não usou mal a perna, ele não tem um comprometimento de nascer com um defeito físico. É uma determinação dele preventiva, no sentido de ele trazer um problema físico, porque ele aprendeu, ele sabe que às vezes uma deficiência física pode inibi-lo a excessos, a desgovernos. Essa é a chamada dor socorro, que André Luiz define como aqueles elementos que a gente pede para salvaguardar o nosso objetivo de evolução. Então vem assim um olho estranho, vem assim uma perna torta, vem um problema às vezes de saúde, em que a gente não pode se expor a determinadas coisas, ações preventivas, profiláticas do ponto de vista espiritual, para que exatamente a gente não caia. Nós precisamos fazer aquilo? Não. Nós poderíamos encarar, dizer não, eu dou conta sem esse problema. Nós, com recurso, com meditação, a gente imagina isso, não, manda um defeitozinho, porque aí eu fico mais seguro e aí eu posso sair com mais êxito dessa encarnação. Tá? E aí vem um outro caso também nessa linha, tá? E isso como acontece? É a partir da mente, né, do espírito, em que vai, via perispírito, estabelecendo a necessidade de mudanças na genética. Então o espiritismo, ele associa a espiritualidade à genética. Não é que o espírito faz aparecer uma doença do nada, não. O espiritismo, ele se junta à lei da genética, estabelece que a doença que nós tivermos planejado, nós vamos escolher aquele pai, aquela mãe, que tem no seu mapa, no seu padrão genético, no seu conteúdo genético, a possibilidade de nós desenvolvermos aquela doença. Se nós temos a necessidade de vivê-la, nós não podemos ser filhos de pais que não têm aquela predisposição genética. Então há uma seleção na hora em que nós vamos reencarnar, de modo que o mundo espiritual seleciona quais os pais que trazem uma condição genética que poderá nos facilitar o surgimento de determinada doença, ou não. O gráfico é esse, um pouco invisível. É só para a gente ter uma ideia das 3 dimensões. E André Luiz diz assim, volta lá um pouquinho só. O corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual. Quer dizer, a coisa começa no espírito.
retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Vamos passar também. Vamos passar. É o caso de Segismundo, ali muito bem, que nós conhecemos bem. Vamos lá. Bom, só para a gente assim, isso arremate para a gente ir para o nosso café. Entendemos, o processo começa na célula, o processo genético. Está lá no nosso segundo grau, nós temos aqui o núcleo da célula, né, ali em rosa, e temos o citoplasma. Todo o nosso mapa, todo o nosso padrão genético está lá dentro do núcleo da célula. Vamos. E aqui acontece uma coisa extraordinária do ponto de vista do aparecimento das doenças, né? A nossa estrutura de DNA, o tal falado ADN, na sigla em inglês, nada mais se constitui, é terrível falar isso, mas em verdade a base que estrutura tudo o que nós somos está definido nessas 4 letrinhas chamadas bases nitrogenadas, que é a adenina, a timina, o C de citosina e o G de guanina. É exatamente o relacionamento delas na chamada dupla hélice que vai estabelecer qual é a cor de olho que a gente tem, qual é a cor... A gente tem quadro aqui, não, né? Não. Qual a cor de olho que a gente tem, ou o tipo de cabelo, as características que nós temos são determinadas por essa correspondência de letrinhas. De modo que, aqui, se nessa configuração ATCG, se sua arrumação nessa sequência determina, por exemplo, se eu vou ter olho verde, se a minha escolha, se a minha expressão genética vem nessa arrumação ATCG, do lado de cá, para que o olho seja verde, eu tenho de ter uma correspondência A com T, uma adenina com a timina, um T com A, com adenina, um C com G e um G com C. Então, do lado de cá, correspondente a um olho verde, eu teria então um T, um A, um G e um C. Está dando para entender? Essa correspondência. Pois bem, se eu altero essa ordem, se ao invés de um ATCG, eu tenho um A, um C e um TG, já não é olho verde. Já é um olho castanho, já é uma outra característica física. Quer dizer, basicamente, as nossas expressões vão estar definidas em função daquela sequência de letras, chamadas as bases nitrogenadas, as purinas e as pirimidinas. Não precisa guardar isso, que isso não vai cair na prova. A prova vai ser mais fácil. Bom, então é importante que a gente tenha essa ideia de que quando o espírito ele vai reencarnar e ele traz um problema kármico, ele exerce, o pai pode estar sim, ATCG, correspondente, por exemplo, a um pâncreas perfeito, uma produção de insulina perfeita, nessa configuração, e o que faz o reencarnante que venha necessitar da prova da diabetes mellitus? Simplesmente, ao reencarnar, há essa sequência aqui, a ATC, que seria um pâncreas normal, ele altera essa ordem, e ao invés de um ATCG, ele põe um AGT ou CT. E isso determina uma produção de insulina deficiente.
Ele gera aquilo que em biologia chama uma mutação genética. O que é a mutação genética, senão a alteração dessas letras, desse código? Ao invés de ser uma sequência X, aparece uma sequência Y, gerando uma mudança, uma mutação, determinando uma reação, um efeito físico, fenotípico qualquer. E como é que o espírito faz isso? Através do seu campo magnético, a partir do seu perispírito. É ele que, quando chega em contato com a genética, ele consegue alterar isso, realizar uma mudança de ordem, determinando determinada característica física ou não. É através dessa mudança que ocorre também uma mutação positiva. Você tem pais com deficiência, que geraria uma doença qualquer, e o espírito, quando reencarna, uma vez que ele não precisa passar por aquela provação, ele realiza uma mutação e a ordem vai estabelecer de modo a que ele não padeça daquela doença. Eu estou falando em linhas muito gerais, existe gente aqui no auditório com muito mais competência, com muito mais condição de falar sobre isso. Esse é só para dizer, esse é o DNA, quer dizer, do lado de cá tem um T, uma timina, do lado de lá tem uma adenina, do lado de cá tem uma citosina, do lado de lá tem uma guanina. De modo que, se isso se altera, é a partir daí que surgem as proteínas, que surgem todas as substâncias, os hormônios, né? Que em tese são proteínas, que são responsáveis pela nossa vida de um modo geral. Vamos lá? Eu acho que eu tenho um caso para anemia falciforme. É um caso clássico, a anemia falciforme. Quer dizer, imagina uma anemia hemolítica. Quer dizer, a pessoa que tem falcêmica, se ela entra em contato com baixa de oxigênio, se ela vai para uma serra muito alta, ocorre um problema sério em que as hemácias, porque são deficientes, elas se encolhem, assumem em hematologia a gente chama de drepanócito, elas assumem uma forma foiçada, porque em baixa concentração de oxigênio ela se torna defeituosa, ela assume a forma de foice, daí o nome anemia falciforme. O que é que causa anemia falciforme? Como é que alguém nasce, ao invés de nascer com a hemácia perfeita, nasce falcêmica? É a partir da alteração de uma única letra no código genético. Você transforma... Volta lá, por favor. Aqui nessa sequência, você transforma, você tira... No lugar de uma timina, você coloca uma adenina no códon 6 e você determina a formação de uma proteína defeituosa, né? Que uma hemoglobina com formação errada e gerando a troca de um aminoácido causador da doença falcêmica. Vamos lá mais para frente, mas é mais ou menos isso. Ok? E aí eu digo que isso acontece em termos magnéticos. É o espírito com sua ação que vai, à semelhança de um ímã, é como se o perispírito tivesse esse campo magnético do ímã, que vai selecionar, vai estabelecer uma força sobre determinadas substâncias, determinadas estruturas, para gerar uma sequência ou outra sequência, sequência Y, Z ou X. De modo que, a partir dessa sequência, é que nós teremos problemas ou não. Ali também o polo do ímã, para a gente entender. Bom, ok? Vamos... Esse caso, só para a gente ir já encerrando agora alguns casos, é um caso contado pela doutora Serminara, de um caso de anemia. Né? Esse menino,
Ele tinha uma anemia crônica, sem solução, os pais tinham condições de procurar recursos, não conseguia resolver o problema, e a partir de uma leitura, de uma revelação espiritual, foi-se perceber que esse menino havia numa encarnação anterior, ou encarnações anteriores, ele tomava parte de uma tribo que conquistando os seus adversários, dizia a revelação, verteu-se muito sangue. Quer dizer, a invasão foi de tal maneira que muitas pessoas morreram ensanguentadas. E vocês vejam que coisa interessante. O karma, ele não tem essa correspondência física só que a gente imagina. O karma, às vezes, é uma norma psicológica. Ele funciona a nível psíquico. De modo que, ao reencarnar, ao invés dele ter alguém que fure a barriga com um punhal, com uma faca, ele nasce com anemia, quer dizer, ele perde sangue por uma outra via, que não é necessariamente sendo fisgado por um objeto pontiagudo. Ele vai sofrer, a inversão kármica se dá a nível mental, quer dizer, ele vai ser uma criança com um problema de anemia intenso, por ele ter vertido muito sangue em vidas anteriores. Quer dizer, o karma não é essa inversão física necessariamente, é uma norma mais de natureza psicológica. É o que ela diz aí. Pode passar. Pode passar. Bom, é isso. Assim, qual o poema atrás? Deixa eu ver se é bonito. Leu, a gente vai para o café. Ou para a pergunta. Lê, então, tá bom. Os versos de Gonzaga são lindos. Não te admitas, réu de afrontosa sentença, largado de hora em hora sobre que te esmagas, varando tanta vez humilhações e pragas a afeição de calhaus da humana indiferença. Crueldade, paixão, injúria, crime, ofensa, criam-nos um dia estamenha de chagas. No pretérito abriste o espinheiro em que vagas, e embora a provação, trabalha, serve e pensa. Ânsia, tribulação, abandono, amargura, são recursos da lei com que a lei nos depura o coração trancado em nódoas escondidas. Bendize, amado irmão, as feridas que levas. A dor extingue o mal e o pranto lava as trevas que trazemos em nós dos erros de outras vidas. Vamos ao nosso café. Quem quiser ficar perguntas e possíveis respostas. Depois do café? Então tá bom. Nós vamos e voltamos para as perguntas. Podia estar em casa dormindo, né? Que azar, hein? Será que o nosso karma era de receber aqui por tantos anos? E aí, meu irmão, deu uma bela genética. Ou você escolheu? Ô, meu filhão, tô te dando alguma vergonha, rapaz, de falar isso aqui. Ah, sim, agora eu já falo, já desce.